Oi, tudo bem? Tudo Boa bem? noite. Pronta para uma live aqui que a gente vai fazer compartilhando essa tela, esse momento para conversar sobre um assunto bem importante, né, Aline? Sim, verdade, verdade, Vivi. Agradeço o convite para participar. Estou aqui em nome da IBFAM Brasil, então para a gente é muito importante esse espaço, né, para falar justamente desse assunto tão polêmico que é o composto lácteo. Então a gente Né? agradece mesmo a oportunidade. Não, eu que quero agradecer. Eu sei que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, né, muitas notícias têm circulado nas redes sociais, nas mídias, sobre os compostos lácteos, sobre o marketing em torno disso, e inclusive muitas lives acontecendo, né, ali e fazendo uma propaganda ali disfarçada no fundo. E então acho que a gente Sim, precisa realmente ter esses espaços também para que nós consigamos conversar com as pessoas, né? Então quero de coração realmente agradecer você, mas eu sei que aí eu agradeço muita gente que está ali junto com você também, né? Então acho que para apresentar, porque deve ter pessoas que te conhecem aqui nessa live, deve ter pessoas que me conhecem, então vou me apresentar. Eu sim, sou a Viviane, sou nutricionista, né? Eu e a Aline passamos aí pela mesma faculdade, a Faculdade de Saúde Pública. Eu sim. continuo trabalhando, eu trabalho lá agora não, né? Já há 15 anos. E fora da Faculdade de Saúde Pública, tenho esse meu projeto, que é muito mais focado no público materno-infantil, que é a Maternidade Sem Neura, que tem esse enfoque da defesa do aleitamento materno, do apoio à maternidade e o apoio à infância, né? A defesa da infância, né? E acho que a Aline já se apresentou. Não sei, quer falar mais um pouquinho de você, Aline? Ah, tudo bem. Então, boa noite. Então, todo mundo que está entrando, muitas pessoas conhecidas, que legal. Então, eu sou nutricionista também, né? Sou gestora de políticas públicas. Eu estou na IBFAM desde 2011. Então, para quem não conhece a IBFAM é uma organização não governamental internacional em defesa do direito de amamentação, né? Então, nós militamos na causa, né, do direito da mulher a amamentar e sempre nessa Uhum. perspectiva, né, da legislação, né, e com relação à promoção comercial de produtos que são competidores com o aleitamento materno. Então, eu atuo na IFA e, bem, é isso. Ótimo. Então, estou vendo que tem bastante gente entrando, né? A ideia hoje é que a gente faça um bate-papo, mas que quem tiver algum comentário ou quiser fazer alguma pergunta, porque realmente existem muitas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas, é um assunto que é bastante complexo, né? A gente pensa nesses outros alimentos aí que permeiam a infância. Então, pode mandar uma mensagem, mandar é, algum comentário pelo chat, na medida do possível a gente vai lendo e vai trazendo para que a gente possa responder. E eu acho, Aline, que para a gente começar essa conversa, né, para esquentar esse assunto, vale a pena a gente tentar nomear melhor esses alimentos e definir melhor todos esses produtos, né? Nem sei se vale a pena a gente chamar de alimento, de produtos alimentícios, né? Por exemplo, nessa última semana eu fui no mercado e já estava ali com todas essas publicações acontecendo. Naquela área infantil, né, de alimentação infantil, que tem muito característica, realmente a gente fica perdido, né? Quando você começa realmente a olhar os detalhes, é, toda aquela gama de produtos, eu fico me colocando no lugar de uma mãe, de uma família que realmente tem que escolher alguma coisa ali e tentar achar o produto que ou foi prescrito ou que alguém comentou. Aline, fala um Sim. pouquinho para gente que é esse composto lácteo, que ele diferencia de uma fórmula e o leite de vaca, onde Uhum. que entra em tudo isso? Você consegue definir isso para gente? Sim, sim, consigo. E eu quero comentar uma história antes que você foi falando isso e me lembrou uma coisa que aconteceu comigo. Então, eu atuo na área de alimentação infantil há algum tempo e eu tenho por prática, né,
ir ao supermercado, isso antes da pandemia, né? Me demorar lá para olhar o que tem sido produzido, né? Até mesmo numa tentativa de estar antenada a esses novos lançamentos. E aí teve um dia que foi bem curioso. Eu estava lá e olhando assim, e tinha um homem. E ele estava com um papel na mão, não era uma receita, era um papel, uma anotação. E ele falando assim, ai, mas eu não entendo por que que pedem isso se eu nunca acho. Aí eu assim, ai meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? Né? Aí eu tentei, e era uma ida ao mercado bem rápida, assim, que eu tinha feito. Aí eu falei, eu falo ou não falo? E aí ele falou de novo em voz alta. Eu falei, eu não vou conseguir sair daqui quieta. Eu falei, como que foi, né? Aí ele tava com uma indicação de um produto, né? Que nem era o composto lácteo, era uma fórmula específica, né? E ele falou assim: ah, então, mas por que me pediram para comprar isso? A pediatra passou isso. E a minha esposa pediu para eu comprar, mas eu não encontro. E aí, mas eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ele, o bebê. Eu falei, o bebê mama no peito? Primeira pergunta, né? Bebê mama? Mama. Mas é que às vezes é que sai um pouquinho e tal. E aí ela pediu para usar essa fórmula porque não vai ajudar e tal, tal, tal. Aí eu sei que a minha ida rápida ao supermercado demorou um pouco de tempo, Fez porque eu uma comecei a conversar consultoria. com ele. Aí eu falei, não, você me desculpa, mas é que eu sou nutricionista. Tá? Depois de um tempo da conversa, eu não dei essa carteirada de cara, não. Comecei a conversar com ele. E aí ele saiu tão aliviado, porque eu falei assim, poxa, seu bebê mama, tem um refluxo fisiológico e tal. E comecei a conversar com ele muito nessa perspectiva. Ele saiu tão aliviado, assim, não sei o que aconteceu depois, não conheço essa pessoa, até é curioso se um dia eu encontrar com ele, eu contando essa anedota, porque eu conto em vários locais isso, e de como isso gera confusão de fato, né? Para quem é profissional e muito mais para quem é familiar, né? Que se depara com uma prateleira com uma infinidade de rótulos parecidos, e aí que a gente vai entrar, né, Vivi, nessa questão do composto lácteo, né, Uhum. que ele surge no mercado há alguns anos, né, então é um produto talvez mais recente aí da indústria, né, que traz um diferencial com a própria composição nutricional dele. Então é muito importante que a gente, durante essa conversa aqui que a gente vai estabelecer, com as famílias, que a gente não está fazendo aqui, pessoal, nenhum tipo de julgamento sobre as escolhas que vocês fizeram, né? Que eu acho que fica Uhum. uma culpabilização muito grande depois, né? Que a gente quer alertar o que é esse produto. Assim como muitas pessoas compraram esse produto achando que era uma coisa e que finalmente que vocês vão hoje poder ter um pouco dessa noção de que é outra, a gente não tem a menor intenção de dizer para qualquer pessoa que escolheu que ela errou, que foi uma prescrição equivocada. A gente quer, enfim, alertar as pessoas sobre o uso desse produto. Eu acho que é Uhum. desculpabilizar as famílias pelo uso disso, porque em várias publicações, em várias lives, que as pessoas alertam sobre o risco do composto lácteo, muitas pessoas, né, tomam uma dor muito grande. Mas eu escolhi dar isso para o meu bebê, isso foi prescrito, então a gente hoje pode falar, né, eu gostaria muito de estar nesse movimento, assim, de falar de coração aberto para todo mundo e no sentido de fazer uma live educacional, da gente poder conversar Isso. de forma bastante transparente sobre Eu isso, acho né? que a ideia realmente é que as pessoas consigam se apropriar de informações, né? Isso é uma arma muito importante. Então, se eu sei aquilo que Uhum, eu adquiro, tenho conhecimento, eu consigo entender o que significa, é uma escolha diferente do que aquela que só vai na base da confiança de alguém que indicou, que alguém que orientou esse consumo, né? Então, você vai se apropriando. O guia alimentar para as crianças menores de 2 anos fala, né, dessa uhum, importância da informação para as famílias, né? Mas fala lá, então, o uhum. que é esse produto aí, esse Frankenstein que existe nas É, prateleiras? pois bem, o composto lácteo ele é um produto em pó resultante de leite, né? Contudo, ele não é classificado como leite. Então, ele tem Uhum. uma mistura. Eu gostaria até de ler a resolução aqui para vocês, porque talvez fique mais claro sobre o que a gente está falando. Então, composto lácteo é um produto em pó
resultando da mistura de leite e produtos ou substâncias alimentícias lácteas ou não lácteas também, ou ambas, adicionado ou não de produtos permitidos nesse presente regulamento, né? Os ingredientes lácteos devem representar no mínimo 51% da massa total desses ingredientes, ou seja, quando uma pessoa adquire aquele produto, ela está adquirindo efetivamente metade do que seria um leite, né? Ah, Aline, mas será que não é melhor isso? Então, a gente pode ir até mesmo recorrer ao guia alimentar, porque a elaboração, né, pela indústria desse tipo de produto faz o acréscimo de outros produtos, né? Porque, afinal de contas, se 51% é leite, o que são os outros 49%, né? Os outros 49% a gente vai ter açúcares, edulcorantes, gorduras vegetais. E aí eu acho que é bem importante a gente perceber que eles vão utilizar a adição desses produtos com uma falsa alegação de benefício. Então, por exemplo, se retira, né? E aí eu acho que é bem interessante a gente saber que não é o leite, que os 51% não é o leite integral. É um soro de leite desmineralizado, né? Com uma série de outros reconstituído, com óleo de palma, óleo de canola, né? Que são todas essas inclusões que são feitas. E aí, as alegações quais são? Ah, ele é fonte de ômega 3, ele tem fibras, ele tem vitaminas, ele tem, enfim, ajuda no desenvolvimento, eles têm ferro, tal. E aí, são essas mensagens que são colocadas que vão gerar no consumidor uma falsa impressão de que é um produto extremamente nutritivo. Quando, na verdade, né, os guias alimentares aí, é importante que as pessoas que estão assistindo essa live saibam que assim, as recomendações do guia alimentar hoje, né, da população brasileira, infelizmente eu não tenho a versão impressa do guia para menores de 2 anos, mas está disponível na internet, eles trazem a todo momento a importância da prevenção das doenças crônicas, da gente assumir a comida de verdade. Então, eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer a respeito do composto lácteo é que ele não faz parte do escopo da comida de verdade, né? Composto lácteo é produto ultraprocessado. E isso dito pelo guia alimentar e até a gente, para menores de 2 anos, e até a gente fazendo uma análise do que é realmente esse produto. Então, que eu posso alertar as famílias que para crianças menores de 2 anos, né, as recomendações são não ofereçam alimentos ultraprocessados. E aí a gente tem uma gama desses alimentos ultraprocessados. E esses leites de crescimento, que são vendidos como apropriados para essa faixa etária, eles entram dentro desse grupo de alimentos ultraprocessados, de produtos ultraprocessados. Portanto, prejudiciais à saúde, né? Então, eu acho que a primeira característica, Vivi, que a gente tem que trazer à tona, por que eles são tão perigosos, é porque eles fazem parte desse tipo de produto. Isso é muito importante, né? Da gente deixar bem claro, né? Qual que é a classificação desse produto que cada vez mais vem sendo orientado, prescrito e vendido como sendo algo fundamental, né? Como algo importante para o desenvolvimento da criança, do bebê ainda, né? Quando ele passa ali de 1 ano de idade. E com eu acho que tem um apelo muito importante desses produtos, né? Com essa suplementação aí exacerbada, né? De vitaminas, minerais, ômegas, DHA. E aí vem, né? Eu trabalho muito com alimentação infantil, né? Aquela imagem de que, mas o bebê sempre tende a comer pouquinho, ele não vai comer o suficiente, ele não vai ter uma alimentação variada, então vem aí o produto que é fórmula mágica, então toma, né? Tudo bem, ele não comer porque vai ter esse produto. E isso pega pesado, né? Nas famílias. É algo bem delicado de ser trabalhado. Sim, Vivi, eu acho que você está trazendo uma questão muito importante, que é essa
necessidade de que as famílias têm de que o bebê seja super alimentado, né? Então, reconhecer os sinais de fome e saciedade é um grande desafio para quem atende famílias de bebês pequenos, porque existe aí um imaginário de que os bebês vão ter que comer grandes quantidades de alimentos, a aceitação sempre vai ser ótima, e a gente sabe que o processo de alimentação é um processo de aprendizado, né? Então, a criança ela vai aprendendo Opa, tá dando umas né, das travadinhas aí. famílias e requer. E Aline, sua conexão tá travando bastante. A gente não tá te ouvindo, tá? Não sei se você quer sair, entrar de novo, mas você travou aqui e a gente não tá conseguindo te ouvir. Tá conseguindo me ouvir? Saiu. Enquanto ela volta, vamos ver se eu consigo colocar a Regicele de volta aqui para continuar essa nossa conversa. Mas acho que é importante a gente desmistificando, né, essa ideia da necessidade nutricional do bebê como sendo algo que, por conta própria, as famílias não conseguiriam garantir, né? Tem muitos trabalhos aí, cada vez mais sendo produzidos, mostrando que o adulto tende a querer superalimentar, né, uma criança. A gente superestima essa necessidade da criança. Opa! Deixa eu ver que a Aline está voltando aqui. A gente tende a superestimar, né, essa necessidade da criança. Ah, ela me recusou. Como assim me recusou? E aí, todos esses produtos, né, às vezes com um aval, né, com reforço aí de... Oi, voltou! Oi, Com voltamos. reforço aí de um profissional da saúde, fica muito complexo, né? Eu estava falando, né, Aline, que muitas vezes eu tenho uma filha, né, e ela agora já está com 7 anos, mas enquanto família a gente tende a querer superestimar as necessidades das crianças, né? Então, o que eu estava comentando é que, em geral, as crianças são capazes de se manter saudáveis com os alimentos que estão disponíveis, alimentação variada, simples, do dia a dia, né? Que a gente não precisa de superprodutos, que é algo assim bem... Os compostos, eles são relativamente recentes, né? Mas essa ideia do enriquecido com não sei quantas vitaminas e minerais é uma coisa bem antiga, né? E até, assim, a gente conversando, né? Uma colega da IBFA apresentou um vídeo e eu achei aquilo muito interessante, assim, né? Era uma mãe que estava olhando um rótulo de um composto lácteo e ela dizia que amamentava, mas que quando ela parasse de amamentar, ela ia optar por aquele produto porque ele tinha muitas vitaminas, então seria um produto mais adequado. Quando, na verdade, é importante a gente dizer aqui que o aleitamento materno é a forma ideal de se alimentar a criança exclusivamente até o 6º mês e continuada até os 2 anos e meio ou mais. E quando houver esse processo natural de desmame, a criança pode migrar sem nenhum problema para a alimentação que a família recebe. Então, se a família faz uso de leite convencional, a criança está preparada para fazer esse tipo de transição. Não precisa, né, nenhum tipo de estratégia para adaptar, porque eu acho que é também bem importante dizer isso, que a fidelização desse consumidor com leites, né, ela começa antes, começa desde a gestação. Existem leites especiais para gestantes, porque aí depois, né, vai ter o leite do bebê, depois que crescer tem o número 1, número 2, número 3, e isso é uma cascata de fidelização que faz com que o consumidor fique atrelado àquele produto e não consiga perceber que aquilo é desnecessário. Então, eu acho que uma das outras uma outra característica importante do composto lácteo que é desnecessário para a saúde infantil, né? Então a criança não precisa consumir aquele tipo de produto. E eu acho que outra... Pode falar. Não, pode falar.
E tem uma outra coisa que às vezes eu ouço muito de famílias, né, nos atendimentos, vem crescendo muito um medo pelo consumo do leite de vaca, né? Mas será que eu ofereço leite de vaca? É um alimento ruim? Mas muitas vezes as pessoas não entendem que aquele produto, ele também é a base do leite de vaca, né? Que você não está oferecendo um outro alimento ali, né? Você está oferecendo um produto que é a base de leite de vaca e não é o leite puro, né? É um leite que vai aí ter uma adição de uma série ali de subprodutos, de outros componentes que não vão torná-lo mais adequado e mais saudável, né? Mas uma outra dúvida... Eu só falar um adendo nessa parte do medo do leite de vaca. A gente tem realmente, né, dados que mostram um aumento de alergias à proteína do leite de vaca. E é importante dizer que esse aumento das alergias à proteína do leite de vaca iniciam por conta da exposição precoce ao leite de vaca, pelo desmame. Então, essa criança que recebe desde os primeiros dias de vida fórmula infantil ou leite à base de vaca, ela vai de fato desenvolver, né, algumas vão desenvolver uma reação alérgica patológica, né, chamada APLV, e isso é grave e é causado por essa exposição precoce. O fato também é que há um consenso de que as crianças precisam ter muitas refeições lácteas. Então, como nutricionista, eu já atendi muitos casos de crianças que faziam as refeições, basicamente eram todas lácteas. Então, era uma mamadeira de manhã, uma mamadeira na hora do almoço, outra mamadeira à tarde. Então, tem um consumo excessivo de leite. Aqui, ninguém quer fazer uma demonização do consumo de leite, mas a gente tem que colocar o consumo de leite de uma forma moderada, não como é atualmente. Então, o medo do leite ele pode acontecer por essas duas maneiras, pelo consumo excessivo e pela exposição muito precoce, né? Isso mesmo, né? E aí eu tenho até um relato pessoal que a minha filha teve a PLV quando bebê, e aí na busca ali de informações, na maternidade depois, levantando o prontuário, eu descobri que ela teve exposição antes até dela ter tido a oportunidade de mamar, né? Puxa e aí vida. até dá para entender muitas das dificuldades iniciais que eu acabei tendo, né? Porque, sabe, ela não tinha ali nenhum instinto ali inicial de vir ao peito, de fazer a sucção, porque ela já estava alimentada, né? Alguém já tinha alimentado ali antes da gente se conhecer de verdade, né? E isso, né, é muito importante da gente falar, né? Então, essa exposição, aqueles poucos ml ali que podem aparecer na alimentação da criança nesses primeiros dias, pode desencadear uma série de outras consequências, né? Além de interferir diretamente nesse aleitamento materno, né? Nesse estabelecimento da amamentação. Sim, e isso que você está dizendo, sabe, Vivi, beira ao criminoso, né? Porque você, como mãe, precisa fazer uma autorização sobre o que seu filho vai consumir. Então, não ter tido essa oportunidade, né? As mulheres que têm os seus bebês e naquele momento de pós-parto que é bastante intenso, né? Existe isso. Deixa que a gente cuida do seu bebê, deixa que a gente dá essa mamadeirinha para o seu bebê e não percebe os riscos que está fazendo com isso. E é toda uma indústria que está envolvida, né? A indústria da fórmula, a indústria da mamadeira, a indústria do consumo em geral, né? Eu acho que isso é bem amplo, né? Eu sinto muito, né, que vocês tenham passado por isso. E com relação à fórmula, né? Porque eu acho que tem aí uma dúvida também das famílias que, porventura, não amamentam ou não conseguem manter somente a oferta do leite materno por diferentes questões, né? Que até um determinado momento, então, usa-se a fórmula e aí depois vem essa recomendação do composto. Por que a fórmula, nesse momento, seria uma possibilidade e depois o composto não? E ainda olhando em rótulo, muitas famílias não conseguem entender onde que estão tantas diferenças, porque os nomes são muito parecidos, né, desses outros componentes aí que fazem parte desses produtos. Eu acho que uma das coisas que eu acho que é importante é o apoio à amamentação, né? Eu acho que a rede de apoio e essa mulher ter com quem contar já reduz a chance do uso da fórmula infantil. Acho que
muitas fórmulas infantis que eu vi sendo prescritas, que pude reverter em muitos casos também, elas eram desnecessárias no sentido de que elas foram prescritas num contexto de que era uma dúvida, algo muito comum nesses primeiros meses. Então, meu bebê chora demais, acho que meu leite está pouco. Ele não dorme. Toma uma fórmula. Meu bebê não dorme, meu bebê não está ganhando peso, ou coisas que não justifiquem efetivamente. Então, às vezes a gente vê um bebê com uma curva de crescimento que tá ok, mas é uma curva que está abaixo da mediana, mas isso não significa que precisa da fórmula infantil. Acho que então, a primeira coisa é que é importante a gente apoiar a amamentação, né, em todos os seus aspectos. Né? Então, a gente ter profissionais que possam fazer isso e a fórmula ser a última instância. A gente tem hoje no Brasil uma recomendação, né, de que a prescrição de fórmula infantil ela deve ser para mulheres que são HIV positivo, porque existe o risco da transmissão. Mulheres que estão fazendo uso de quimioterápicos, radioterápicos, né? Em alguns casos de substâncias abusivas, fazendo uso de substâncias abusivas, mas nas outras situações, né? Então, uma mãe que retorna ao trabalho, poxa, a gente pode tentar alternativas para que seja retirado o leite e que seja oferecido. Então, a gente precisa criar, enquanto sociedade, um apoio mais generalizado para que a fórmula não seja uma opção tão fácil, que ela seja uma opção para os casos realmente que são necessários. E, como, por exemplo, choro excessivo é desnecessário, bebê que, sei lá, está um pouquinho abaixo da mediana é desnecessário. A mãe que vai retornar aos 6 meses, iniciar a fórmula aos 4 meses é desnecessário. Então, a gente tem vários momentos em que essa fórmula é desnecessária. Nos casos em que ela é recomendada, como esses casos que eu falei, né, qual que é a identificação? Fórmula infantil, ela vai estar escrito, né, como produto, né, vai estar escrito na rotulagem. E o composto lácteo está escrito que é composto lácteo. Qual que é a diferença deles, né? A fórmula infantil, né, hoje, ela é o produto que é indicado nesses casos excepcionais, onde não há amamentação, né? E o composto lácteo, ele não é substituto de fórmula infantil, em hipótese alguma. Com não todas é a extensão dela, né? E nenhuma extensão, nenhuma extensão. Com todas as críticas que eu faço à fórmula infantil, obviamente, porque ela também é um produto, né, processado, acrescido de substâncias, né, que apresenta seus riscos. Então, ele não é um produto isento, ele não é um produto estéril. Então, tem casos, né, que já foram muito relatados de contaminação de fórmula infantil por salmonela e os bebês sendo contaminados por salmonela. Então, eu acho que é importante a gente tirar esse mito de que é o produto ideal. Não é. O ideal é o aleitamento materno. Voltando, então ela tem essa característica, ela é produzida à base de leite e com algumas características que as empresas realizam de modificação de produto. Então, algumas com menor teor, proteínas mais hidrolisadas, né? Feita a partir de soja. Então, são todas as diferenciações aí. Mas que existe a indicação a fórmula infantil, né, de partida, que é até os 6 meses, e a de segmento, que é até 1 ano. Depois disso, é transição para a alimentação da família. É bem isso mesmo, né? Mas, né, eu acho que esse ramo aí dos compostos lácteos, né, e até um outro ramo que vem crescendo também, né, que é a fórmula, que acaba sendo direcionada para os maiores de 1 ano, que aí fica uma coisa também extremamente confusa, né? Porque se a gente fala que deveria aparecer ali naquele momento, que é o alimento mais presente, aí de repente vem uma fórmula para os maiores de 1 ano, o que isso se diferencia do composto, mas é um ramo que mais cresce, né? De consumo, de lucro para as empresas, né? Como que isso vem acontecendo? Por que isso está acontecendo, né? Por que cresce tanto? Tá. E eu acho só que cabe colocar que também a gente, né, esses produtos, eles dificultam o desenvolvimento, porque a gente fica eternamente na infantilização, né? A mamadeira
chegando aos seus graus mais de designer, assim, mas quando uma criança de fato não precisaria mais fazer uso de mamadeira, né? Ela precisa de copo, precisa desenvolver habilidades que aqueles produtos, que aquela gama de produtos não permite esse avanço, né? Ela não precisa passar pela mamadeira, Ela né? não Não precisa, precisa. ela não precisa. Ela não precisa da mamadeira, ela não precisa daquelas Da chupeta. coisinhas todas, da chupeta, do copinho e tal, tal, Uhum. tal, né? É tudo muito sedutor para que você compre tudo aquilo. Cabe lembrar, eu fiz uma vez uma dinâmica com alguns profissionais de saúde e eu imprimi numa folha de sulfite uma série de produtos infantis, desde pratinho, cadeirão, enfim, produtos diversos, assim, né? E aí fiz a seguinte pergunta: o que era necessário e o que era indiferente, o que era necessário, o que era indiferente e o que não podia. E quando eu fui montando essa dinâmica, eu fui procurando na internet, eu percebi o quanto tem de produto Uhum. tido como necessário para a criança e que é completamente desnecessário. Faz com que as famílias se sintam impelidas a comprar para garantir o melhor, porque precisa da redinha, porque precisa da chupeta de Uhum. silicone, precisa do copinho que vira depois, que é isso, que é aquilo, quando na verdade são coisas extremamente desnecessárias. Mas voltando na sua pergunta, né? Por que isso está crescendo tanto, né? É um apelo, né? Hoje nós, enquanto sociedade de consumo, né, nós temos um apelo muito grande ao consumo excessivo e o mercado infantil é um dos mercados que mais tem avançado nessa produção Uhum. de necessidades para o público infantil, né? Especificamente com relação às fórmulas e especificamente com relação ao composto lácteo, a gente tem que ter um cuidado aqui, bem importante dizer, que as indústrias, quando questionadas sobre a questão da publicidade de compostos lácteos, elas colocam uma frase de confusão, porque dizem assim, não, mas não é voltado para o público infantil. O composto lácteo é para Isso crianças mesmo. maiores, né? Não Porque a atrapalha em gente tem nada, né? não vai atrapalhar na amamentação, porque nós temos uma legislação no Brasil, que é a NBCAL, que vai tratar de crianças da primeira infância. Então, é justamente nessa faixa etária superior que a indústria diz que o composto lácteo se enquadra, quando na verdade a confusão de rótulos, a exposição especial, a promoção comercial deles não deixa isso claro. Isso não está claro que existe, que esse produto é para maior de 3 anos, enquanto o guia alimentar, né, é bem categórico quanto a isso. Produtos ultraprocessados não devem ser oferecidos para menores de 2 anos, e quanto mais você puder postergar esse consumo, melhor para a criança, melhor para a saúde da criança. Então, Uhum. a gente tem esse aumento, né, muito calcado nessa voltado para esse público, mas quando na verdade a gente percebe que está voltado para o público em geral, para o público menores de 3 anos em geral, né? E não tem, eu acho que nessas embalagens, né, pelo menos várias que eu pesquisei, não tem nenhuma indicação de faixa etária, né? Então fica implícito que seria para as crianças maiores, mas não tem uma indicação de faixa etária e que a gente acaba percebendo que na prática é consumido pelas faixas etárias menores, né, mais precoces, por conta do custo também, né? Então, Uhum. enquanto uma fórmula, muitas vezes eu ouço isso, mas e ainda tem a história da embalagem parecida, né? Então, poxa, é tão parecido, né? Eu olho, eu não entendo nada do que está em um, parece também tudo muito parecido, mas esse custa 50 e esse custa, sei lá, 20, 25. É, é. Poxa, vou comprar o de vinte e Uhum. cinco, né? Mas não tem mágica Sim. nisso, né? Ele tem preços diferentes porque realmente são produtos diferentes e fica muito aí abstrato, né? Mas qual que é a recomendação, qual que é a indicação? Não tem uma indicação muito explícita sobre ele, né? É. E aí eu acho que outra coisa importante, eu fiz uma pesquisa recentemente para olhar um pouco da questão do preço e eu percebi que ele não está mais tão barato assim, né? Então nós estamos vivendo uma situação excepcional de pandemia e que esse Uhum. produto está sendo feito promoções dele,
Mas quando você compara, por exemplo, com o leite, que seria o leite em pó, digamos assim, o Uhum, similar, né? O que facilmente é confundido, né? Os preços são similares. Só que qual que é a diferença? Com relação ao leite, a NBK regulamenta a publicidade dele. E quanto que o uhum. composto lácteo se sente num campo livre de promoção. Então você abre o Instagram, você abre o Facebook, você olha uma rede de farmácias, supermercados, de lojas, de departamento, você vai encontrar isso sendo veiculado livremente. Isso é perigoso, né? A gente não pode, enquanto profissional de saúde, enquanto sociedade, permitir que isso aconteça, porque isso está dizendo exatamente sobre os nossos brasileirinhos, a futura geração. Então, Uhum. uma geração que está consumindo um produto que tem um risco de adoecimento, né? E sobre essas embalagens todas parecidas, né? Então, tem sido muito agora frequente de diversas marcas, de diversas origens, desde a fórmula ao composto lácteo, tem uma identidade visual muito parecida, né? Qual que é o perigo disso, né? Porque muitas pessoas acham que não tem problema nenhum, né? A própria indústria traz uma série de outras explicações e fala, não, não tem problema nenhum, né? Não estou infringindo nada. Qual que é o problema? E tem problema, né, de ter essa embalagem tão semelhante para produtos diferentes? Isso, eu acredito que isso há uma implicação muito grande para o consumidor, né? Então, isso infringe, de certa forma, o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor não está claro sobre o produto que ele está comprando, né? Quando eles são expostos na prateleira, eu até convido quem está assistindo fazer essa pesquisa nos sites das empresas produtoras. Pesquisa a embalagem do leite em pó dela e a embalagem do composto lácteo, e vocês vão ver que a diferença é mínima, tem o mesmo recorte, as mesmas estruturas de design, então na hora Uhum. da compra vai gerar essa confusão mesmo. Então, isso é uma forma de lesar o consumidor que está fazendo a compra desse produto, né? Porque quando a gente conversa com algumas pessoas que optaram, né, por usar fórmulas infantis e que de repente se viram utilizando composto lácteo, muitas vezes a pessoa não percebeu essa transição. Eu vi esse produto, puxa, achei que fazia parte desse rol, né, e não percebeu que comprou outra coisa. Comprou, como a gente fala muito na IBFA, né? Levou gato por lebre, né? E tá errado isso, né? É perigoso. Eu acho que isso é uma das coisas que tem mais ferido, né? O direito do consumidor de saber aquilo que ele está comprando. E tem a ver com essa fidelização, né? Então, quando você já Uhum. conquistou aquele consumidor, né, ou a família daquele consumidor, né, com os primeiros dias de vida, aí quando você continua vendo aquele produto sendo remetido ao maior, você tende a manter esse consumo. É mais fácil que você mantenha, né, Aham. sendo consumidor dessa grande empresa, né? Eu quero falar também, Vivi, que eu tenho acompanhado nas redes sociais outras estratégias assim que eles estão utilizando, como enviar para influencers, né, uma caixa Uhum. contendo o produto e copinhos e folhetos, e aí a pessoa recebe, puxa, olha que legal que eu recebi, tá total. E aí eu vejo na sequência os comentários de mães que falam, me patrocina também. Mães que tiram Uhum. foto dos seus bebês com latas empilhadas. Teve uma campanha de uma dessas empresas no final do ano passado que dizia para as mães utilizarem o produto e postarem uma foto para, olha como meu filho está crescendo e se desenvolvendo. Então, de alguma maneira, mulheres que nem utilizavam o produto começam a utilizar porque estão vendo ali uma oportunidade, porque o uso, né, de fórmulas infantis, de composto lácteo, ou seja, dos substitutos do leite materno, ele onera muito as famílias, né? Principalmente famílias Uhum. que são de classe mais vulnerável. Puxa, isso é pesado no orçamento, né? E aí, vendo essas estratégias, né, é uma maneira de incentivar o público em geral a consumir esse produto. De repente, ela não estava nem pensando, mas ela viu uma publicação de alguém que recebeu um negócio, puxa, eu estou gastando um super dinheiro com isso,
vou começar a apostar aqui, quem sabe Uhum. eu ganho também, né? Então isso É. é perigoso. E envolvimento de artistas, né? Artistas fazendo publicações, fazendo, como a gente está fazendo aqui, uma live, né? Uhum. Falando desse produto, né? Alegando todos os benefícios. Então, isso também são questões que infringem, né, a ética profissional, né? Eu queria falar duas coisas. Primeiro, que eu tenho uma foto de bebê na pilha de latas. Depois eu vou até postar essa foto, tem uma foto lá naquela pilha. Porque tem essa coisa do status, né? Então, conseguir adquirir o produto acaba ganhando aquele peso de melhor cuidado, né? Então, sabe, Sim. tá lá no meu álbum. Quando eu dou aula, sempre eu mostro. Olha só quem sou eu também. Eu tive lá, né? E, e uma outra coisa também que é importante a gente parar para pensar é como que essas famílias são levadas a esse consumo, né? Então, tem a recomendação, a prescrição do profissional da saúde, que é um ponto que a gente também precisa discutir, mas tem esse meio aí das redes sociais, da internet, que é um mundo muito difícil de ser controlado. Qual que é o limite? O que, que pode, o que, que não pode? O que, que a gente faz quando, por exemplo, a gente se depara com essas publicações que a gente sabe que não é inofensiva, né? Que tem ali um objetivo por trás. Como Uhum. que a gente se protege disso, né? Como que a gente alerta? Porque senão a gente fica sendo taxada, é a chata da internet, aquela que sempre está Sim. querendo problematizar as coisas. Mas tem ali a gente sabe o perigo disso, né? Até onde que pode ir essa publicidade? Ou não pode? Na verdade, publicidade de fórmula infantil não pode, né? Nem de bicos, nem de mamadeiras, nem chupetas. Então, isso é uma infração grave e a publicidade tanto aparecer, fazer uma live, um post de fórmulas infantis, né? Infração gravíssima, né? Então, tem que se fazer Uhum. essa denúncia, né? A gente tem um canal da Anvisa para fazer essas denúncias, né? Da infração da NBCal. Agora, com Mesmo sendo relação ao composto? Mesmo sendo composto? o composto precisa da frase de advertência, né? Por mais Uhum. que as empresas aleguem que ele está fora da NBCal, né? Ele não faz parte desse escopo, a gente tem que fazer essa exigência de que eles tenham a frase de advertência, né? Acontece que quando a publicação é feita por uma pessoa física, por uma mãe, por uma mulher, por uma Uhum. família, né? O máximo que a gente pode fazer é conversar, falar, olha, né, talvez, né, puxa, não tá muito legal essa, né, o que você falou, mas é a opinião dela, né? Enquanto pessoa, ela tem o direito, né? A gente vive numa democracia que ela pode dizer o que ela pensa sobre aquele produto. É importante a gente perceber se aquela informação ela está vinculada ao patrocínio de alguma empresa. Então, uma das coisas que eu Uhum. aprendi que é importante a gente olhar é que se dentro daquela publicação tem uma hashtag escrito publi. Porque se tiver Uhum. escrito publi, foi uma publicação patrocinada, portanto, não é a pessoa que a gente vai ter que denunciar, mas a empresa que está patrocinando aquilo. Então, existe esse caminho. Agora, também tem outras coisas que são mais indiretas, né? E que isso também a gente tem que ter algum cuidado. Por exemplo, a pessoa não colocou que ela está sendo patrocinada, mas ela tem 100 mil seguidores. E ela põe, olha que eu estou usando, que legal. Né? Uhum. Faz faz a gente É pensar que muito aquilo não é pesado. gratuito, né? Aquilo não é gratuito, aquilo tem alguém por trás, uma empresa por trás, né? Então, eu acho que cabe, sim, né, a gente, enquanto cidadão, monitorar para fazer as denúncias, né? Com relação à frase de advertência do composto lácteo, é bem importante a gente falar sobre isso. No mínimo, a gente tem que exigir que exista uma frase de advertência. A frase de Uhum. advertência que está relacionada ao composto lácteo, ela permite uma interpretação de que o composto lácteo é um produto possível, né? Porque é o Ministério da Saúde, deixa eu só pegar aqui para não. O Ministério da Saúde informa: após os 6 meses de idade, continua amamentando e ofereça novos alimentos.
Uhum. Isso é verdade, mas esses novos alimentos não incluem o composto lácteo, né? Então, a gente tem que fazer valer a lei, né, para existir essa frase, mas eu acho que a gente, enquanto sociedade, também tem que ter esse alerta de que esse alimento, depois dos 6 meses, não é o composto lácteo, não é ele nem depois dos 2 anos, né? É evitar mesmo esse tipo de alimento. Isso que você vem falando, né, de que nós, né, enquanto sociedade, precisamos fazer a nossa parte no sentido de identificar aquilo que é inadequado, aquilo que é uma prática ilegal e conseguir fazer essa denúncia, né? Porque é ilusão pensar que o Estado vai conseguir fazer esse controle, né, nos postos de venda, nas mídias, nas redes sociais. Então, enquanto sociedade, é muito importante, né? Acho que foi a própria Rô que me mandou outro dia, né? Essas confusões dos estabelecimentos também. E uma mãe, uma colega também me mandou isso, né? De um composto que ali estava escrito leite em pó, né? Que pode até ser que quem fez ali o mercadinho pequeno se confundiu, ou pode ter aquele fundo realmente de querer gerar confusão, né, de uma forma mais planejada, né, porque é tudo muito, muito semelhante. E aí, nessa bagunça do mais recente dos compostos, né, teve um produto que ficou aí bastante polêmico nesses últimos dias e que a empresa, né, apesar de assumir isso é um composto lácteo, mas ela vai se defendendo de mas fiquem tranquilos porque a gente só está atendendo a regulamentação, porque não podemos chamar de leite, porque colocamos fibra também. Né? Então ele não tem açúcar, ele é muito legal e com fibra. E aí, que é isso, né? Como que isso vem evoluindo? Né? Porque o entendimento da rotulagem, a gente sabe que não é fácil para a população. Né? São nomes muito diferentes, com letras muito pequenas e que assim, induzindo o consumidor ao erro. Né? Ele tem, o produtor, ele tem assim, a possibilidade, né, pela legislação, de incluir outras coisas no composto lácteo. Mas não é a inclusão de fibra que torna ele um produto saudável, assim como macarrão instantâneo integral não é um produto saudável, assim como bolachas recheadas integrais não são saudáveis. Então, essa alegação, né, a gente vive nessa sociedade que acredita que a fortificação de alimentos, a inclusão de fibras e tal, vai torná-lo mais saudável, mas quando a gente tem que, enquanto nutricionista e profissionais da saúde, trazer mais esse debate que a alimentação saudável se faz com comida de verdade. Não existe salvação se a gente consumir alimentos ultraprocessados com esse rótulo verde de sou saudável, sou bacana, tenho ômega e isso e aquilo, porque esse, de fato, é um caminho adoecedor. Né? Então é isso que eu posso te falar, né? Que essas alegações, né, de que nós incluímos fibras, de alguma forma está respaldada, mas enquanto consumidor a gente tem que saber que não torna saudável a inclusão dessas fibras. Faz muito mais sentido que essa criança faça o uso de outros tipos de alimentos que tenham fibras, poxa vida. É melhor isso do que ficar uma dieta restrita à base de leite, porque o leite fibra tem no fibra, leite, né? Não faz sentido isso dentro do que a gente pensa como alimentação saudável. Aline, estão perguntando aqui, acho que vale a pena reforçar, onde que denuncia, né? Então, eu estou vendo que a Rô está explicando, mas acho que vale a pena deixar gravado também. Eu identifico alguma situação, alguma prática que eu acho inadequada, ilegal, onde que eu denuncio? Você pode denunciar, né, na sua vigilância de saúde do município, a vigilância sanitária, então nos canais que tem os canais municipais, como você pode fazer uma denúncia diretamente na Anvisa, no site da Anvisa. Então são esses caminhos que são possíveis. Então, por exemplo, com relação à promoção comercial de estabelecimento, eu acho que também vale a pena a conversa nesse estabelecimento, isso, né? Eu acho que é isso mesmo. Então, antes de partir para a denúncia, poxa vida, vamos conversar, olha, sabia que esse produto é regulamentado, que não pode ter essa exposição, né, que precisaria ter uma frase,
e tal, e eu acho que essa conversa também pode ser bastante útil e pertinente. Se essa conversa não for necessária, né, se ela não der conta disso, e aí eu acho que vale a pena, então, você utilizar esses canais, né, da vigilância sanitária para fazer essa denúncia, porque é uma infração à legislação. Então, não é uma infração menor, vamos tentar fazer um paralelo aqui com, por exemplo, venda de produtos com validade vencida. Fazer uma exposição especial é uma infração à legislação, tal como é esse produto. Então, que causa danos à saúde, tal como causa danos vender produtos fora do prazo de validade. Então, isso é uma lei que o Brasil tem e que tem esse diferencial, e a gente tem que sim fazer valer, né, o nosso direito. Eu queria contar também uma coisa, que aqui no mercado mais próximo da minha casa, que fica aqui bem aqui na esquina, é, depois de algumas conversas, assim, tem um cartaz bem grandão, assim, é um mercado bem pequenininho, mas ele tem um cartaz bem grandão, assim, escrito, né, em letras vermelhas, assim, bem... até maior do que deveria ser, mas eu achei ótimo, né, por conta de algumas conversas, né, e de esclarecimento. Foi o mesmo Influenciando mercado o bairro. foi o mesmo mercado daquele da anedota do início, é o mesmo. Então, eu tenho uma vivência nesse supermercado com fórmulas e compostos e afins. Eles que não brinquem. Eu vi uma pergunta aqui sobre a maltodestrina. Se a maltodestrina entra nesse grupo ali dos açúcares que são falados dos produtos lácteos, né, dos compostos lácteos. O que é essa maltodestrina aí que geralmente aparece em muitos desses produtos? Então, a maltodestrina eu não vou saber explicar, porque eu não sou engenheira de alimentos, mas não vou saber explicar a composição da molécula, nada disso. Mas é importante saber que a maltodextrina, ela é um produto derivado de açúcar. Então, quando incluída em algum alimento, ela vai conferir esse sabor adocicado e no processo fisiológico de digestão, ele é absorvido como sacarídeo, então como um açúcar. Então, é importante que se evite. E ainda tem uma coisa mais grave, que alguns desses produtos também vão incluir os adoçantes, os edulcorantes, que também estão presentes, que são Isso é também muito tão importante de perigosos. falar. Se a gente experimenta, né, esses produtos, a gente percebe que tem uma nota adocicada maior do que de um leite, né? E por que tem isso, né? Porque tende a condicionar essa criança, esse bebê, ao consumo, né? Então, o sabor doce, ele é muito palatável, né? Ele é muito... A gente não precisa aprender a gostar de doce, a gente já nasce gostando, né? Então, esse bebê condicionado desde muito cedo ao sabor doce, ele vai ali tendo um consumo mais facilitado, né? E dá aquela sensação, olha que bom, tá tomando tudo, né? Então, vai esse consumo mais fácil também e que faz um estrago, além, né, de tudo isso que você vem falando, né? Pensando nessa formação de paladar, aí, nossa, eu vou oferecer a salada, ele não come, né, Aline? Olha só, por isso que eu Nossa, preciso do leite com fibra, porque ele não vai comer a salada, que é exatamente. amarga, né? Então, E aí você tem me essa questão fez do pensar sabor. Você me fez pensar também na importância da saúde bucal, né? Porque esses produtos às vezes são oferecidos Uhum. durante a noite, durante a madrugada, e isso causa o problema da cárie, né? Nas crianças, né? E aí põe a chupeta e depois aí fica com aquela localização da cárie, né? Uhum. Os dentistas que depois fazem esse acompanhamento dizem quanto isso tem aumentado, né? A cárie é um problema epidemiológico, é um problema de saúde pública, e isso mas é só cárie. Não, gente, cárie é Muito gravíssimo, sério. né? É muito sério esse problema da cárie. Então, ainda temos a questão da saúde bucal também, que a gente não pode deixar de fora, né, sobre isso. A gente está agora com, acho que faltam 5 minutos para terminar. Eu queria ouvir um pouco de você, né? Que a gente conversasse um pouco sobre a questão e a responsabilidade do profissional da saúde, né? Então, porque tem ali uma pessoa que é o técnico, né, que faz a prescrição, que faz a orientação, a avaliação dessa criança, da saúde dessa criança, e que valida, muitas vezes, o consumo desses produtos, né? Como que a gente lida com isso, né? O conflito de interesse. Queria que você falasse um pouco sobre esse Certo. outro aí, objeto de
que a indústria vai cutucando ali, que é o profissional da saúde. Sim, enquanto profissional de saúde que lida com o público materno-infantil, existe um assédio muito grande, né? Nos congressos, né? Agora, os congressos Curso. virtuais, com oferta de brindes e isso e aquilo, né? Ah, mas é um material técnico-científico, veja só que bacana. E é um encarte desse tamanhão com todo bonito, com uma textura bonita, com várias informações. Isso é muito sedutor, né? Uhum. Então eu me coloco um pouco no lugar de um profissional que está em busca de uma formação e que se vê nesse ambiente de muitos benefícios, muitas vantagens e que parece muito científico. Ah, olha que bacana que é essa fórmula. Eu vou prescrever essa fórmula porque ela me parece uma, né, poxa vida, o representante veio aqui, ele me trouxe esse encarte, eu vou acreditar nisso, né? Então eu faço um convite aqui para os profissionais que procurem utilizar as fontes de evidências científicas quando quiserem fazer um processo de atualização, né? Que a empresa, ela quando oferece para você qualquer produto vantajoso, o interesse que ela está tendo, na verdade, é te Uhum. convencer a virar um prescritor dos produtos dela, né? Ah, Aline, mas que mal tem isso? Tem um grande mal, porque na hora que você faz uma prescrição baseada em fatos que não são científicos, que são puramente por interesses comerciais, você prejudica a saúde de várias pessoas, né? Isso é grave. Né? Então, enquanto nutricionista, eu faço esse chamamento para as nutricionistas que busquem fontes de informações que sejam pautadas em ciência, em evidência científica. Porque, enquanto funcionária de serviço que eu já fui, a gente sim, porque assim, eu fui funcionária do Sistema Único de Saúde. Com todas as dificuldades que nós temos, com todas as carências que nós temos, às vezes a oferta de alguma reguinha para poder medir o nenê é uma coisa que a gente fala, Uhum. puxa, que legal, eu estava precisando disso. Então, são essas estratégias que vão tentando seduzir o profissional para ele ser um prescritor. Então, faço um convite, um apelo aos profissionais nutricionistas, médicos de família, pediatras, fonoaudiólogos, enfim, que estão lidando com enfermeiros, que estão lidando com a saúde infantil, que procurem se informar. E quem assistiu essa live, que nós estamos agora com 51 pessoas, que transmitam essas informações, que a gente possa ampliar essa rede de conhecimento, de saber, que a gente possa fazer um movimento para melhorar a saúde das crianças. Então, é esse o Isso. chamamento que eu faço. Muito legal você falar isso, e até eu quero complementar, né, para que a gente, enquanto profissional da saúde, que a gente tenha esse olhar crítico até para o conhecimento científico que é produzido, porque a gente sabe que muitas vezes tem um conhecimento que é patrocinado, né, e isso é bem Sim. importante, porque quando vai ver aqueles encartes, tem várias referências, mas precisa se apropriar, então, de sabe, quem que patrocinou esse conhecimento também? A gente está com 1 minuto aqui, Aline, então já vou passar a palavra para você. Quero agradecer de coração por você ter vindo aqui conversar comigo. Espero que a gente consiga fazer com que essa mensagem vá chegando a outras pessoas. E então, passo a palavra para você se despedir. Perguntaram como que a pessoa pode virar membro da IBFAM, se você puder explicar também. Gente, eu agradeço, então, a presença de todo mundo. Para participar da IBFAM, é importante fazer um curso. Então, eu peço para vocês acessarem o site da IBFAM, IBFAM Brasil, procura no Google e entre em contato com a gente, que a gente dá maiores informações. Tá bom? Obrigada, Vivi, pelo espaço. Né? Nós da IBFAM somos muito felizes. Um super beijo para você, um beijo para todo mundo. E essa live aí fica salva para todo mundo depois poder assistir de novo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Aline. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.